Estamos de volta com o programa Sem Disfarce. Eu queria saber do Ministério Público Estadual. A lei prevê limite de gastos com todas as áreas. Esses limites são respeitados? Veja bem, em relação a, vamos pegar o Executivo, né? O Poder Executivo, seja o governo estadual, seja a Prefeitura. Vamos pegar o caso específico, Prefeitura de Palmas. O que a gente percebe, analisando o portal da transparência de cada uma desses entes federativos, é que eles estão muito próximos do limite prudencial, não é? Ou, em determinados casos, ultrapassam o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso para que gastos? Em relação a gastos com pessoal. Com pessoal. Hoje, esse seria um gargalo, principalmente no estado do Tocantins. Esse é o maior problema do estado do Tocantins, gastos com pessoal. Ao longo do tempo, e aí nós analisamos e percebemos que em todos os governos isso vem ocorrendo. É recorrente esse fenômeno em relação a gastos com o pessoal. Isso aí causou um enorme problema para o estado do Tocantins, está causando, e o estado do Tocantins tem que cortar na carne, tem que enfrentar esse problema, senão vai continuar essa bola de neve, esses limites prudenciais, não é só desse governo, em todos os governos, ele sempre chega próximo do limite prudencial ou é ultrapassado. E o senhor acha que consegue fazer com que o Estado tenha mais rigor com as contas públicas, do jeito que as coisas estão? Tem que ter, primeiro, vontade política. Vontade política. Se o gestor tiver vontade política e não ficar refém de categorias ou de classes, estamos falando de serviço público, de servidores públicos e gastos com o pessoal, nós estamos falando de servidores públicos. Então, na nossa concepção, na concepção do Ministério Público, nós temos que defender os interesses da sociedade tocantinense e da sociedade brasileira. Se o serviço público está sendo dispendioso, se estão concedendo benesses, vantagens, inúmeros benefícios, inclusive através de lei, e só pode ser através de lei, né, qualquer gasto em se tratando de aumento de despesa em relação a pessoal só através de lei, o gestor ele tem que olhar com mais carinho e tem que olhar com mais obediência e cumprir fielmente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Qual é a consequência do não cumprimento? Né? Ele tem 2 quadrimestres para reduzir esse percentual, sendo que no primeiro ele tem que reduzir 30%. Né? Então, o que ele tem que fazer? Demitir comissionados, temporários e, eventualmente, se o problema persistir, e nós vivemos numa crise, e a crise também é fruto disso, tem outros fatores, é multifatorial, demitir até servidores efetivos, como prevê a Constituição Federal no artigo 169. Então, tem uma série de medidas para o governo adotar para cortar esses gastos, e tem que cortar. Muitas pessoas não veem o problema lá na frente. Porque se o Estado gasta muito com o pessoal, ele investe menos. Se ele investe menos, ele gira menos o dinheiro e o Estado não... Então, assim, vira realmente o que o jargão diz, uma bola de neve. E não tem dinheiro para saúde, para educação, obras, serviços. Aí vai ter que pagar o quê? Os servidores públicos. Aí está acontecendo o quê? Aqui no estado do Tocantins. Essa inversão de valores, né? A população precisa de atendimento na área de saúde, educação, segurança pública, uma série de coisas. Mas o que acontece hoje? Qual que é a realidade que, na concepção do Ministério Público? Nós verificamos isso, vislumbrando isso. Tanto é que tem várias ADIs propostas pelo Estado do Tocantins, algumas pelo Ministério Público do Tocantins, outras estão em análise, para que, no sentido de aquelas leis que concederam vantagens, aumentos para determinadas categorias, ao arrepio ou à afronta da Lei de Responsabilidade Fiscal ou até mesmo ao artigo 169 da Constituição Federal, aquela lei tem que ser extirpada. Aquele benefício tem que ser extirpado. Doutor Leonel, o senhor queria comentar alguma coisa? Porque ao causar esse desequilíbrio fiscal, o próprio ente acaba se prejudicando, porque uma vez descumprido esse percentual, ele fica impedido de receber
transferências voluntárias também da União, por exemplo. E pode cair na Operações de cassação, crédito, né? Então ele mesmo se prejudica e evidentemente prejudica a população. E em relação, por exemplo, aqui no Tocantins, como é que está a situação dos municípios em relação à transparência? Aquele pequeno município lá do Jalapão, doutor, mesmo que ele esteja tão distante, mas ele tem que fazer essa prestação de contas, essa transparência dele precisa ser feita também? Todos têm, sem exceção. Não importa o número de habitantes, desde o menor município para o maior município, todos têm que ter... A lei contempla todos. A lei contempla todos. E já Tem um por prazo exemplo, diferenciado. ao Tribunal de Contas do Estado, ele faz um trabalho de orientar os gestores. Qual que é o problema, doutor Moisés, em relação, por exemplo, àqueles gestores que não estão nem aí? Eles contratam uma equipe para fazer todo o trabalho de prestação de contas, a equipe faz do jeito que eles querem e eles enviam, às vezes, resulta até numa ação, né, de judicial por conta daquela prestação de contas foi feita errada. Profissionalização das pequenas prefeituras? Eles alegam muito falta de pessoas competentes na administração municipal. Eu costumo dizer o seguinte, que o gestor municipal, aquele dos municípios menores, para que na hora de fazer o certo, eles alegam que não tem qualificação, que são mal assessorados. Mas na hora de fazer o errado, eles são, assim, rapidamente aprendem. Né? Eu queria comentar o que o doutor Edson falou sobre a situação do Estado com relação à despesa com o pessoal, que eu acho interessante isso, porque ele já citou a situação do Estado. O Estado já passou do limite prudencial, tá se recompondo. Né? Ele já se recompôs no primeiro quadrimestre, se recompôs, precisa de mais 2 quadrimestres para chegar ao limite. E isso é responsabilidade de quem? Né? Como a gente manifestou, que existem algumas leis, e eu penso que tem algumas que são mais graves ainda. Existem algumas leis que o Estado deu remuneração aos seus servidores, mas como indenização. Como indenização. E se nós formos contar esses benefícios como remuneração, o limite daí ia ser muito maior. Né? Então, eu penso que não só o executivo, mas o próprio legislativo, ao analisar os projetos de leis que tratam desse assunto, precisa ter muita responsabilidade, porque senão vai causar, a causa vai ser essa, deixar o Estado em situação de não ter transferência voluntária e outras penalidades, como até a operação de crédito. Daqui a pouco ele não pode pegar mais dinheiro, não pode fazer mais nenhuma operação de crédito. Então é uma situação grave que precisam todos, não só o executivo, o legislativo, né, ficar atentos para poder trazer o Estado para o caminho certo. Né? A gente nota já algumas discussões a respeito de propostas de mudanças na lei de responsabilidade fiscal, principalmente por parte do legislativo. Na opinião de vocês, tem alguma coisa na lei que precisaria mudar? Na nossa concepção, não. Por quê? O que eles pleiteiam é um aumento dos limites, dos percentuais. E o que a gente verifica ao longo da história? Falando gasto com pessoal. No Brasil, e no Tocantins não é diferente. O serviço público tinha uma grande quantidade de cargos comissionados. Isso é extremamente pernicioso para o serviço público. Por quê? Porque são pessoas colocadas lá não por meritocracia, mas por apadrinhamento. Então, o que a gente verifica é que esses cargos em comissão, eles são usados por indicações, determinadas indicações que eventualmente podem ser ou não políticas, não é? E se cai no campo político, né, aí inviabiliza. Então, o que acontece? Nós, particularmente, somos contra esse aumento desse percentual. Por quê? Porque tem sido, de forma corriqueira, isso aí, os dados estatísticos, a própria mídia, a imprensa tem colaborado muito nisso, mostrado que em determinados municípios ou em determinados entes federativos,
há muito cargos em comissão, contratos temporários e a regra do concurso público, que é a regra constitucional de ingresso no serviço público, essa aí não. Vira exceção. Vira exceção. Então, só finalizando esse ponto, o que tem que ter mais? Tem que ter mais efetividade essa lei. Ela é uma lei, como bem disse os colegas disseram aqui, é uma lei, podemos considerar recente, mas ela ainda precisa ter efetividade, né? Os gestores precisam verificar que essa lei ela precisa ser implementada e o governo tem que cortar na carne, tem que demitir, se precisar demitir, demita. Comece com os cargos em comissão. Cargos em comissão, na nossa concepção, cheira a apadrinhamento. E para fazer até mesmo uma síntese final, eu acho que a sociedade, né, voltando a falar do povo, que a gente está aqui, representando também a sociedade, né, que clama pelo fim da corrupção, lembrando que a sociedade que vai às urnas nas próximas eleições tem que se conscientizar, até mesmo na questão da compra de voto, que muita gente fala de corrupção, mas vende seu voto, que é uma forma também de corrupção dentro de casa, que é, no caso, a pequena corrupção que você acha que não está fazendo, mas que quando você vende o voto, é um ato de se corromper também. Você pode se corromper através daquela venda de voto. Claro, a legislação ela permite diversas formas de participação popular, né? Acredito que o voto seja uma das mais importantes. A própria lei de responsabilidade fiscal também prevê a participação em audiências públicas para opinar sobre o orçamento do seu município, do seu estado, né, da elaboração desse orçamento, o que está previsto, quais são os investimentos, será que esses investimentos são realmente importantes na visão da sociedade? Fora isso, o portal da transparência. Então, a gente tem diversas formas previstas pelo legislador para a participação popular. A população tem que entender que realmente ela tem esse poder de controlar e de melhorar a gestão local, e a gente, como instituição, Controladoria Geral da União, acredito que o TCE, MPE também, está atuando para ver se realmente a população entende isso e colabora com as instituições. A gente não pode depender só das instituições para que a coisa melhore. Eu também penso que essa lei não precisa ser mudada. Acho que o contrário, ela tem uma série de mecanismos nela que não estão completamente implementados. Eu vou citar um exemplo. Na lei, tem lá o artigo 11, que obriga que o gestor municipal institua imposto, porque ele tem a obrigação disso. Como é que você cria um município e ele não arrecada nada? Depende exclusivamente do FPM. Ele tem que instituir imposto, tem que cobrar. E muitos dos municípios simplesmente isentam todo mundo, né? Isenta, por exemplo, do IPTU. Não tem código tributário, não institui o IPTU e não cobra. Ninguém pode pagar IPTU no município. Eu penso que não é a sociedade inteira que não pode pagar IPTU, que a lei poderia perfeitamente segregar quem pode pagar mais, quem pode pagar menos, quem pode não pagar. Mas, no caso dos municípios pequenos, a gente vê alguns municípios que nem o prefeito não paga IPTU. Quer dizer que ele não poderia? Conselheiro, eu vou precisar agradecer a presença de vocês, porque meu tempo já acabou. Muito obrigada pela presença de todos, pelas informações. Obrigada, Soares. Muito obrigada, doutor Moisés, doutor Edson, doutor Leonel. E quem sabe numa próxima a gente volta a falar um pouquinho sobre essa lei de responsabilidade fiscal. Obrigada a você pela audiência e até semana que vem.